Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Chi e eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu descobri que estava grávida, eu surtei. Eu não esperava de jeito nenhum. Mas assim que o susto inicial passou, eu comecei a criar uma série de expectativas a respeito desse meu bebê que estava por vir. Eu queria pegá-lo nos braços, eu queria amamentá-lo, eu queria dar muito amor, carinho, aconchego, criação perto da terra. Mas nem tudo é como a gente espera. Quando eu cheguei às 42 semanas, os médicos decidiram que já não era mais seguro esperar. E eles resolveram me internar para começar a indução do parto. Como a tentativa de indução não funcionou, os médicos resolveram me encaminhar para cesárea. Não chamaram meu acompanhante. Eu fui sozinha. Não me explicaram também o porquê de uma hora para outra eu fui levada para cesariana. E quando o Theo saiu de mim, eu não o ouvi chorar. Pouco depois que eu ouvi o chorinho dele de longe, me trouxeram um Theozinho para que eu pudesse vê-lo, sentir o cheirinho dele. Ele ficou só um pouquinho do meu lado, só me mostraram ele rapidinho para ver que estava tudo bem, que ele estava vivo, que ele era ruivo, a primeira surpresa do dia. E levaram ele pro berçário, pois me disseram que ele precisava de um pouquinho de oxigênio, que ele não estava oxigenando muito bem, ele não estava saturando muito bem e ele precisaria de alguns cuidados no berçário. No momento eu estava totalmente dopada por conta da anestesia da cesárea, então eu não sabia de nada do que estava acontecendo. A primeira noite eu me senti muito desassistida. As enfermeiras não passavam muito nos quartos. E o Theo não chorou, o Theo não se movimentou. Eu olhava para o bercinho e ele continuava da mesma maneira, paradinho, quietinho. Na manhã seguinte, logo na troca de plantão, eu pedi para a enfermeira que finalmente tinha entrado no quarto me dar o Theo no colo, porque até então ele não chorou, ele não tinha pedido para mamar, eu não tinha conseguido alimentar o meu filho. E a pediatra nesse momento passou no quarto. Percebeu que o Theo estava muito molinho, mediu o destro dele e ela percebeu que esse destro, esse nível de glicose no sangue estava muito baixo, ele precisava se alimentar urgentemente. Então, o Theo foi pro berçário e desde então ele permaneceu no berçário. Foram 2 meses de internação. Eu não pude voltar para casa com meu filho. Eu tive alta e meu neném não veio comigo. Acho que foi um dos momentos mais tristes da minha vida. O primeiro exame do Theo foi com 8 dias de vida. Ele fez uma biópsia muscular, que foi bem conclusiva, porque os caminhos que a biópsia apontavam não tinham nada a ver com o quadro clínico do Theo. Então as investigações continuaram. Nós descobrimos que ele não tinha esse reflexo de sucção e de deglutição, ele não conseguia mamar, ele não conseguia engolir. Então ele se alimentava por uma sonda. A primeira sondinha dele foi a nasointeral. O Theo recebeu alta após fazer uma cirurgia chamada gastrostomia, uma sonda que era diretamente ligada no estômago dele, e foi assim que ele se alimentou até os 4 meses de idade. Na verdade, a gastrostomia foi crucial para que o Theo começasse realmente a comer por boca e a falar e tudo mais, porque liberou esse canalzinho aqui da garganta dele, né? Não tinha nada passando por aqui, então não tinha nenhuma interferência externa. Os dias foram se passando, o Theo começou a evoluir no tempo dele, ele começou a comer por boca, ele começou a sentar, porque ele era muito molinho, parecia uma bonequinha de pano, mas ele conseguiu. Ele Na verdade, ele conseguiu muitas coisas. Ele foi um bebê desacreditado no começo. Alguns médicos diziam que ele ia ficar no hospital a vida inteira. E hoje ele tá aqui comigo. Depois dessa série de exames e de uma investigação gigantesca, nós nos atentamos para uma característica muito forte do Theo,
Desde que ele começou a comer por boca, a gente percebeu que ele era um saquinho sem fundo. Que ele comia, 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 e quanto mais você oferecia, mais ele queria comer. Isso chamou muito a minha atenção e em algumas consultas com o geneticista eu cheguei a comentar. Mas como genética é um tiro no escuro, os mesmos sintomas iniciais do TEL podem ser para diversas coisas, o diagnóstico real dele demorou um pouco para sair. E foi aos 3 anos que eu conheci a síndrome de Prader-Willi. Bom, eu imagino que vocês nunca tenham ouvido falar sobre síndrome de Prader-Willi, e foi justamente por isso que eu tive a ideia de criar esse canal. Nos próximos vídeos, eu vou adentrar um pouquinho mais em cada característica dessa síndrome, pelo menos nas mais importantes, nas mais relevantes. E eu espero poder alcançar um grande número de pessoas para que essa síndrome não seja mais esse monstro desconhecido que ela é. A Prader-Willi é uma caixinha de surpresas, cada dia eu descubro uma coisa nova. E lidar com essa síndrome é muito difícil. Então, eu espero que vocês curtam o nosso canal, que vocês compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Assinem, se inscrevam, né? Se você conhece a síndrome de Prader-Willi, conta pra gente aqui nos comentários, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo e obrigada pela atenção.